caso do 1,5%, o militar podia aderir ou não, né, à continuidade da contribuição complementar, né, que ela é chamada, que existe a contribuição regular e a contribuição complementar. Então, já era de 7,5%, né, e agora e mais 1,5%, que é exatamente essa regular, que vai ter a sua modificação, vão ter os seus acréscimos, chegando aí até 2022, né? 2019, 20, 21, 22. Até 2022, a 10,5%. E aí eles ainda vão pagar mais 1,5%, né? Se tiverem contribuindo. Exatamente. E aí o que acontece? Dentro desse cenário, aconteceram muitas situações. Por exemplo, o rapaz tinha acabado de ingressar para a força, né? Ele não sabia se ele ia casar, se ele ia ter filho, e muito menos se ia ter uma filha, mulher. Então, ele não sabia se ele deveria ou não optar por essa situação, né? E aí começavam as nossas brigas, né, judiciais. É muito comum isso, né? Teve alguns lugares que todos os militares que não tinham filha deixaram de contribuir. Alguns que a maneira que se comunicou, essa primeira reforma lá de 2000, 2001, começou com a medida provisória 2131 e depois renumerada pela 2215, a maneira que isso chegou nos quartéis e foi comunicado aos militares e foi esclarecido, não foi da maneira mais clara. Teve algumas coisas que foram feitas muito rápidas e, infelizmente, não foram feitas da melhor maneira. E gera discussão até hoje. Tem algumas medidas que deveriam ter sido feitas da mesma forma para Exército, Marinha e Aeronáutica, e não foram. O Exército faz de uma maneira, a Aeronáutica faz de outra maneira, e a Marinha faz de outra maneira. Aí o MD vem tentando acertar lá por cima e faz parecer de uniformização, então daqui, a partir de agora, fazemos assim e tal. E o para trás? E os 17 anos de concessão de tal benefício que uma força concedeu e a outra não? Muito comum isso, né? E aquela hora que uma das outras coisas que a reforma vai trazer é a situação dos 45 anos, que tem muitas ações, tem estados que isso tem maior ganho de causa, tem estados que perde primeira instância, ganha em segunda instância, e a reforma vai colocar na lei o limite de 45 anos para militar que está prestando serviço militar voluntário, porque estava em lei, só existia do serviço militar obrigatório, não voluntário. A reforma, se passar o texto da forma que vai passar, isso é sempre ressalvando. Hoje ela prevê isso. Exatamente. Então, assim, aí eu queria perguntar sobre essa parte da advocacia mais consultiva e de explicar para os militares essa parte de planejamento previdenciário. O que tu tem experienciado aí nos últimos anos e quais são as coisas legais que você pode trazer para a gente aqui? Então, Augusto, aqui a gente começou... porque o previdenciarista militar, como é o meu caso, eu vim de um berço do direito previdenciário, regime geral e regime próprio. A advocacia consultiva, a advocacia preventiva, ela já existia nos outros regimes. Mas aqui, como tudo era muito 2 e 2 são 4, né? E esse é o pensamento do militar, é o pensamento do ex-militar, é o pensamento até do próprio, né? Às vezes do próprio advogado que começa a militar nessa área, não começaram a haver algumas situações, por exemplo, se o militar teve missões especiais e aquilo não foi computado, se ele teve, por exemplo, ele foi direto para os 30 anos e não tirou como foi da LE, que teve como se cobrar. Então, existem algumas situações especiais, né, nas legislações, das características de situações de efetivo combate, em locais inóspitos, né? Então, assim, que tem... O cômputo do tempo tinha e foi retirado através de um decreto, e depois, isso ainda existe. Então, todas as situações que alteram tempo, né, que a gente pode ganhar em tempo, né, é preventivo. Porque você tem que fazer toda uma análise de uma linha atemporal de tudo que aconteceu, de tudo que se tem para fazer. Por exemplo, também, militares
só podem averbar tempo de fora com um determinado tempo, né? Quando ele já está com 5 anos, faltando para poder passar para a reserva remunerada. E aí ele tem aí que pode trazer o tempo dele de outro regime. Enfim, agora não vai poder mais utilizar esse tempo. Isso já vem para os servidores, né? Para os servidores já vai acontecer, para o servidor público. Então, por exemplo, são só exemplos de que são perdas no fator tempo, né? E perdas no fator graduações. Então, isso tudo tem um estudo agora direcionado para se evitar isso e não se levar isso para uma demanda, né? Porque agora com o abarrotamento, que é o que vai acontecer, porque vai tudo para a Justiça Federal, e INSS é Justiça Federal, né? Agora, com essa reforma da Previdência no regime geral, vai todo mundo morrer no judiciário, né? E o judiciário não tem servidores suficientes para isso tudo. E aí nós também vamos ficar à mercê dessa situação toda, porque Marinha, Exército e Aeronáutica também é Justiça Federal. Então, ou seja, a gente tem que se preparar e preparar a nossa clientela, né, para se evitar, como costuma dizer o mineiro, evitar a fadiga. Né? Então, evita a fadiga. Procure o advogado de seu conhecimento ou de algum amigo que conhece, mas procure um especialista. Isso é muito importante, né, Augusto? Tem que ser um especialista. Né? Nem SOS mais, não tem SOS mais, nem PS. Né? No próprio PS tem especialistas. Você leva seu filho num pronto-socorro, eles não põem a mão, tem que chamar o otorrino, o pediatra, ou se for problema visual, tem que chamar o oftalmo. Então, assim, não existe mais a advocacia SOS. Né? E o profissional não, mas o próprio cliente, desde o rurícola até o general do Exército, ele está muito mais exigente. Né? Então, cabe a nós o tempo todo as capacitações, e principalmente também essa situação, os vídeos, né? Os vídeos no YouTube, esse canal, ele trouxe aí uma informação com excelência para muitos, lógico que tem de tudo, né? Mas assim, hoje é o que a gente tem de mais excelente, né? Você joga lá, como você mesmo disse, o seu canal está super famoso, o seu nome, coloca lá no Google, aparece. Entendeu? Por quê? Porque você criou uma propriedade e criou uma excelência no assunto, né? E isso é que é muito importante. Então, procurem um profissional, até por conta de outras as situações também. Pouquíssimos militares sabem daquela situação que a gente havia conversado sobre o seguro, né? O seguro do militar, você vai fazer um vídeo específico disso, às vezes a gente pode até estar fazendo junto, para poder estar explicando a respeito do seguro do militar, que existe aí uma forma de dele estar recebendo esse seguro em dobro. Né? Então, aquele que já recebeu tem como pedir em dobro, e aquele que não recebeu tem como receber em dobro. Então, assim, são várias ações que, por exemplo, para você chegar no cliente do seguro, ele precisa te procurar desde quando ele começa a afastar, né? Se licenciar, e aí ele te busca e você consegue direcionar a coisa de forma que a gente não tenha que brigar com grandes demandas judiciais para se conseguir. Então, e também tem os militares que moram fora do país, em embaixadas, que em todo lugar do mundo tem militar das Forças Armadas Brasileiras, né? E esse público precisa do quê? Precisa de uma consultoria, né? Então, isso tudo é a parte preventiva, né? E que eu acho que vamos dizer assim, é o futuro da advocacia, né? Aliás, já é hoje, mas a gente diz o seguinte, que a parte consultiva é o nosso ativo, né? E a parte judicial é o nosso 20% do passivo, que fica como se fosse uma poupança, porque para a gente hoje virou isso, né? A gente tem que esperar o judiciário, enfim. Mas a área do direito previdenciário militar, ela te traz todas essas possibilidades. Tem a parte securitária, tem a parte que você já faz reforma, melhoria de reforma, tem um monte de coisa, né? Em isenção de imposto de renda, tem tudo. Tem para militar na ativa, militares na inatividade, pensionistas, dependentes, e assim vai. Então, mas tem que se ter uma pessoa, um profissional com propriedade, né? Procure um profissional, mas procure um profissional com propriedade, né? E assim, eu te agradeço imensamente ter a oportunidade de poder estar falando no seu canal, que é um canal extremamente conhecido, que todo mundo assiste, tanto militares como não militares, como profissionais da área do direito.
E esse convite é muito especial, até porque eu acho que o nosso dever é informação, né? O advogado, além de advogado, no caso, às vezes nem precisa ser advogado, mas com uma boa, né, informação, uma informação de propriedade, eu acho que é o que interessa, né? E primeiro vem te parabenizar, e um lugar lindo, maravilhoso, no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Sou chiquérrima, adorei. Amei tudo aqui, vocês não têm noção de como aqui é lindo. O Rio é lindo, mas o lugar é lindo. E, assim, adorei o convite e estou pronta para qualquer hora. Tá bom, querido? Muitíssimo obrigada. Eu te agradeço. Gente, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença da professora e advogada a Alessandra Minaré. E ia pedir para ela só deixar um recado assim, para os jovens advogados que conhecem pouco do direito militar ou que têm curiosidade sobre esse novo campo que está se abrindo. Alguns pensam, agora que temos um presidente ex-militar, e talvez isso abra algumas possibilidades nessa área que sempre foi muito fechada, sempre teve muito poucos profissionais do direito voltados especificamente para o direito militar, e agora não mais faz militar, também. Agora está aparecendo advogados que especificamente trabalham com o direito militar. Alguns ex-militares e alguns que escolheram isso como nicho, escolheram isso. Então eu queria pedir para ela só deixar um recado para esses jovens advogados, talvez recém-formados ou que estejam pensando em mudar de área, o que eles podem esperar do direito militar, e aí a gente encerra. Então, em primeiro lugar, que eu disse desde o início, é uma área excelente que, apesar de ser uma das mais antigas, pouquíssimo procurada e inexplorada. Mas eu jogo a culpa nos profissionais. Sabe por quê? O problema do aluno, do advogado, do formado, do recém-formado, eu sou assim, você é assim, é o tal do modelão. Eu quero modelo disso, eu quero modelo daquilo, tem apostila, né? Enfim. E aqui não tem. Então, são portarias, normativas internas, então não é uma coisa que você vai e você vai botar ali, não é assim. Então, eu acho que esse é o primeiro desconforto, né? Por quê? Porque nós gostamos daquilo que é mais tranquilo e estamos na zona de conforto. Para esse problema, meu amigo, você já tem a sua solução, que é o canal do Dr. Augusto Leitão. Olha que lindo, ainda fiz, viu? Então aqui, vou dizer para vocês, porque aqui você vai ter aí o ABC, né, de algumas ações específicas. Porém, hoje existem cursos de capacitação, né? Eu mesmo tenho que é o Masterclass, onde eu tenho um treinamento, desde que você começa a atender o cliente até a formulação de peças, né? E ainda tem a mentoria online. O que acontece? Esse Master é um curso meu, eu não tenho vínculo com ninguém, e eu criei ele, sabe para quê? Para poder trazer parceiros. Entendeu? Não é com cunho financeiro, porque não pagaria as horas que a gente... né? E nem o prazer disso, eu acredito que você, né? E é um projeto que agora eu tenho e quero convidá-lo também para a gente, né, seguir isso no país afora. E é um treinamento mesmo, onde a gente trabalha com pouquíssimas pessoas, no máximo 10, 15 profissionais, que queiram migrar, porque nós precisamos de amigos e colegas nessa área, porque serviço tem demais, mas são pouquíssimos, por conta da zona de conforto, né? Porque é muito mais fácil você pegar um modelão, e não é assim. Aqui a gente tem que aplicar, às vezes, a lei seca. Porque aqui tem uma coisa muito linda, né? Que o direito previdenciário militar, eu costumo dizer, ele é um direito, efetivamente direito, ele é puramente legalista, né? Ele vai ao pé da letra. Só que nós temos que interpretar para poder estar passando para o judiciário aquele diferencial. Então, eu acredito que todos podem migrar, independente da área que já exerceu ou não exerceu. E os previdenciaristas, né, os que gostam do direito previdenciário, vão ter um facilitador maior. Mas isso não impede que a pessoa que foi civilista, né, porque ainda tem mais coisa, né? Nós fazemos o direito previdenciário militar, mas tem o direito militar, que é a parte penal e processual penal, e ainda tem o administrativo, né? E o administrativo, ele é mais dominado pelo pessoal que já foi militar, né? Porque os militares se procuram nesse sentido. Mas não tenham medo de ingressar na área, porque eles vão procurar um previdenciarista para fazer a parte previdenciária militar, com certeza. Então,
Fica aí o recado, acompanhe, tem curso de extensão, no meu Instagram eu sempre coloco informações, meu Instagram é @aleminari, só isso, Minari, tá? E lá nesse Instagram eu coloco as novidades, quando que vai ter curso, eu coloco muita, igual você faz, né? E eu acho que o mais importante é isso. Então, você já tem aí 2 ferramentas na mão. A primeira, o Dr. Augusto faz com excelência os vídeos, né? E agora começaram-se alguns cursos de capacitação técnica mesmo, porque a gente tem que ser técnico, né? E o resto é o tempo, né? Não tem outra forma de ser. Mas que tem muito trabalho, a gente tem, e a gente precisa de gente para o time, né? Precisamos direto. Muitíssimo obrigada, viu? Eu que agradeço, professor. Então, por hoje encerramos por aqui. Depois a gente vai acompanhando essa série de vídeos ponto a ponto sobre a reforma. E depois a gente vai divulgar quando é que vai sair o vídeo. Um abraço, até a próxima.